Deus é bom. Agora vai, né? Prontos, aperte o cinto, vamos decolar, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, eu não quero que a gente pense que eu estou fazendo aqui um chavão de crente, né? Só para dizer, que a gente está em um bom lugar, só para te animar. Mas de fato é verdade, essa reunião foi Deus quem estabeleceu, Ele é quem criou e determinou que seria assim, que a igreja estaria junta, né? Esse é o corpo de Cristo, quando todos nós estamos nesse ambiente, nesse lugar. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai nos conduzir mesmo a um bom caminho. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, olha que interessante. O capítulo 2 e o verso 3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora entenda, a salvação aqui, e essa palavra salvação, né, no grego original, sozo, né, que envolve não somente a eternidade, não somente um dia morar no céu, mas essa palavra sozo, ela envolve várias áreas da nossa vida, né? Quando Deus ele proporcionou a salvação para a nossa vida, e dentro da salvação está disponível cura, proteção, preservação, provisão. Quem está comigo? Está entendendo? É mais ou menos, talvez, quem lembra que agora as músicas, quando a gente quer ouvir, a gente vai lá e baixa ela da internet, né? Daí você consegue escolher só aquelas. Mas eu sou de um tempo em que a gente tinha que comprar disco de vinil ou CD. Quem lembra disso? Aleluia, aleluia, né? E lembra que era assim, às vezes você gostava, né, de uma música específica, de uma banda, e você era obrigado a levar o CD todo, mesmo que as outras você nem soubesse, nem tivesse ideia de quais eram, nem gostasse, mas por causa de uma música, você era obrigado a levar o CD todo. E quando falamos de salvação, quando a Bíblia, né, diz a respeito de salvação, quando a gente recebeu isso, a gente recebeu todas essas músicas que podem ser tocadas. Quando a gente aceitou a Cristo, nasceu de novo, nosso nome foi escrito no livro da vida, o nosso espírito foi recriado, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Então a gente não recebeu só um ingresso, uma entrada para a eternidade, para a gente morar no céu, mas para a gente desfrutar de algumas coisas aqui na terra, e que salvação envolve, mesmo que você nunca tenha apertado o play na proteção, está lá, é só apertar. Mesmo que você nunca tenha apertado o play na preservação, na proteção, na provisão, existe essas coisas na salvação. Está comigo? Então, quando a gente vê aqui nesse texto que é possível negligenciar tão grande salvação. Então percebe que alguns não desfrutam disso, não pela inexistência do que a salvação pode proporcionar, mas está mais ligado pela negligência de quem recebeu. Aleluia. Eu lembro que eu comprei um CD do Skank e eu queria, eu não fui crente a vida toda, tá bom, gente? Aleluia. Ai, nossa, pastor comprou um CD do Skank. Eu nem crente era na época, né? E eu queria aquela música do Bola na Trave. Aleluia. Eu não vou cantar, né? Eu vou cantar a música aqui, mas enfim, por causa dessa música. Aí, na época eu era São Paulino ainda também, tudo, né? E aí, por causa dessa música, eu comprei aquele CD e queria ouvir, nem lembrava mais das outras. Mas você era obrigado a levar tudo por causa de uma. Então, a Bíblia chega a dizer aqui que é possível a gente estar então em um ambiente em que todas essas coisas podem ser proporcionadas, está disponível para a nossa vida, mas a negligência faz com que as pessoas não acessem aquilo que já está disponível. Eu sei que, por exemplo, dependendo do lugar onde você vai trabalhar, né, de uma fábrica, ela vai disponibilizar, por exemplo, plano de saúde, plano odontológico, cesta básica, esse tipo de coisa que às vezes está disponível para quem é funcionário daquela empresa, por exemplo. Mas você concorda comigo que se ele não souber dessas coisas, talvez ele vai estar pagando com o salário dele a cesta básica, o plano odontológico, o plano de saúde, quando na verdade já estava até disponível para ele. Então está gastando duas vezes. Está comigo? Aleluia. Então,
da parte de Deus, sempre vai haver uma disponibilidade para nos alcançar. Por isso Jesus disse assim: conheceis a verdade, e essa verdade vai nos libertar. A prática dessa verdade, o envolvimento com essa verdade vai trazer conhecimento do que está disponível para a nossa vida. E eu não sei quanto a você, mas eu não quero mais sofrer. Eu pretendo viver aquilo que Deus tem para nós. E uma das coisas que Deus tem para a nossa vida é vida e vida em abundância. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça ou brincar de igreja. E também eu não estou dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça de pecado ou falar que está tudo bem, mas também não vou concordar se alguém não está vivendo à altura do que Jesus veio fazer nessa terra. E nem é sobre esse assunto que eu vou dizer, não. Eu nem sei porque que eu estou falando essas coisas, mas se está falando, recebe aí em nome de Jesus. Eu creio que hoje eu estou sendo inspirado mesmo, sabe? Não entender essas coisas é negligenciar o que Jesus veio fazer. Em João 10,10, Jesus deixou claro, quando ele disse assim: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Eu vim para isso, gente. Então o meu desejo, quando Jesus disse que eu vim para isso, é para que vocês vivam o melhor dessa terra. Então Isaías 1,19 não seria uma verdade: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19 não diz assim: se quiserdes e tiverdes dinheiro, se quiser e você puder pagar, se quiser e tiver na promoção. Não tem nada a ver com a promoção, mas tem a ver dessa promoção, então, do que a palavra disponibilizou para a nossa vida. Aleluia. Então, como a gente vai escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? O verso 1 de Hebreus 2 chega a dizer assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja, importa que a gente se apegue mesmo. Quando fala apegar, fala de segurar, fala de se agarrar àquilo, como um cachorro que segura um osso e não pretende soltar, sabe assim? Se agarrar, e não a coisas futuras, mas se agarrar às verdades já ouvidas, coisas que já foram ditas a nosso respeito nesse lugar. São elas que devem trazer clareza, firmeza, para que a gente venha se apegar nisso, e não buscar uma coisa nova, porque ainda não aconteceu, talvez no tempo que eu achei, na minha cabeça, que deveria acontecer, mas eu devo me apegar com mais firmeza. É isso que diz o texto, olha: importa que nos apeguemos com mais firmeza. Se a Bíblia diz que eu devo me apegar com mais firmeza, é porque eu estava firme até certo ponto, mas eu ainda posso me esforçar um pouco mais para ficar mais firme naquilo, e não no que ainda vai ser dito. Deixa eu ver se hoje vai ser uma coisa nova. Não, vai ser exatamente a mesma coisa que já foi dita, mas então o que eu preciso não é de uma coisa nova, o que eu preciso é de mais firmeza naquilo. Eu não preciso de algo novo, eu preciso é firmeza no que eu já tenho. Está comigo? Aleluia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de edificação, e eu vou pedir para que a mídia coloque aqui os 10 valores, né, do ministério, para que a gente venha entender, né, mesmo. E entenda que nós, como Ministério Verbo da Vida, temos mesmo uma missão, uma visão e uma missão a cumprir. E no percurso, enquanto nós cumprimos essa missão, daquilo que temos que fazer como igreja nessa terra, precisa ficar muito claro para nós essas coisas aqui que não saíram da cabeça do Bud, tá bom? Que fique bem claro. Não foi o Guto que inventou, não foi o pastor Eliezer, nem o pastor José Roberto, e muito menos eu. Essas coisas aqui estão na sua Bíblia, está tudo lá. Amém? Isso aqui é apenas um norte, é como se fosse uma bússola aqui espiritual, para que a gente venha ter clareza de que se eu estou, do que a gente está fazendo como igreja, se está certo ou não o que a Bíblia diz. Tá? E eu penso que é sério, porque eu vim de lugares também que eu nem imaginava. Eu achava que igreja era só falar de Jesus e estava tudo bem. Mas tem uma maneira, tem um material, tem um jeito de se fazer. E eu não estou falando de uma liturgia, mas eu estou falando de uma maneira correta. Amém?
não é só atirar. Atirar, eu creio que se eu der uma arma na mão de qualquer um aqui, todo mundo vai atirar. Agora a questão é acertar o alvo. Amém? Atirar, aleluia, todo mundo consegue. Tem uma espingarda de chumbinho lá, aleluia. Né? Eu sei mais gente que tem também, aleluia, não vou falar para não expor, né? Mas pensa que é gostoso. E a gente percebe o quanto a gente é ruim de mira quando a gente pega ela e decide acertar em um lugar. Amém? Teve um que eu levei lá em casa um dia, né? A gente ficou, gente, uma distância daqui onde está a Maria, né? Aleluia. Nada a ver com a Maria, tá bom? É só a distância, tá bom? Ela nem estava ali. E a gente colocou uma lata ali, né? Aleluia. A gente errava. Eu pensei, que povo ruim. Eu pensava, povo ruim. Vou mostrar para vocês como faz. Aí vai lá e pá, erra também. Fala, meu Deus. Aleluia. Então não é que eles são ruins. É só que atirar é uma coisa. Atirar em um alvo é outra. Está comigo? Então, são 10 valores, né, que a gente tem mesmo como base, né, para que a gente venha entender a maneira como se faz. Número 1, vida de fé. Número 2, unidade e amor. 3, integridade, alegria e paz, e por aí vai, né? Firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Você pode até pensar, acabei de dizer um aqui, ó, o verso 10. O verso não, o valor, né, número 10. Jesus veio para isso. João 10:10. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então essas coisas foi Jesus que inventou. Como eu disse e repito, não é da cabeça do Bud. Está comigo? Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então, à medida em que nós falamos a palavra nesse lugar, muita coisa, na verdade não, tudo, né, que é dito, tem esses valores implícitos no que é dito nesse lugar. Mesmo que a gente não fale, como hoje eu estou falando. Hoje nós vamos conversar a respeito do número 8, edificação de pessoas. Amém? Nós como igreja precisamos entender que nós temos esse chamado mesmo, edificar pessoas, construir pessoas. Inclusive até a Bíblia chega a dizer que o primeiro chamado nosso é esse chamado da reconciliação, reconciliar o pecador com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então faz parte da vida do cristão edificar, construir pessoas. E olha, gente, deixa eu te falar, a gente vai fazer agora 7 anos nesse lugar, Igreja Verbo da Vida, Moreira César. Faz 7 anos que eu estou pastoreando, e eu vou te dizer, eu achava que era de um jeito, edificar, construir pessoas, mas eu vejo que, aleluia, aleluia, que Deus me defenda nessa noite, em nome de Jesus, que Deus me tenha mesmo, viu? Eu não estou falando que é difícil, que é ruim, pesado, não é isso não, tem uma graça disponível para fazer, tem algo assim disponível da parte de Deus, para que a gente venha realizar, mas algo que eu percebi ao longo do tempo, uma das coisas que definem se essa edificação vai ser mais fácil, eu não falo do clima, eu falo do terreno em que vai ser construído. Muitos terrenos, a gente percebe que antes da edificação, antes de iniciar uma obra, eu preciso primeiro desconstruir o que já tinha construído. Porque não se constrói uma boa edificação em cima de outra que já existe. E também não se constrói em cima de destroços da antiga. Então, às vezes, dependendo do que a estação em que cada um está, a gente vê mesmo estações diferentes, Ronaldo, de pessoas, uns estão construindo, fazendo, realizando, e outros a gente ainda está na parte de desconstruir. Alguns ainda tem um tira-entulho na porta, que eu ainda estou jogando as coisas lá ainda, para jogar fora, para depois começar a construir. Uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, que construção define também a velocidade dessa construção na disponibilidade dos trabalhadores, do material que se tem.
Um exemplo disso é esse galpão, né? Aqui atrás que a gente construiu. Demoramos 1 ano e meio para construir esse galpão, nomeado por Maria Rosa, aleluia, ou internacionalmente conhecido como Mary Pink, ou o salão ali, né? Nós vimos que ao longo do tempo, né, mais gente chegando na igreja, aquela coisa, a gente precisava mesmo, né, a gente faz o café da comunhão. Quem lembra que não tinha esse palco aqui, era tudo uma coisa só, a gente fazia o café aqui. E aí, todos os dias, né, após o café da comunhão, a gente tinha que lavar a igreja, porque a gente tomava café aqui, então caía bolo, refrigerante, a coisa e tal. E aí a gente começou a pensar em construir ali no fundo. Eu achei que seria um prazo, e aí eu descobri que foi outro. A gente demorou 1 ano e meio construindo aquilo, e demoramos isso pelo fato de que a gente construía isso somente aos sábados. A gente não podia estar aqui todos os dias da semana, então demorou por causa disso. A gente não tinha também tanta mão de obra, era um pouco limitado na quantidade de pessoas disponíveis para essa obra. E entenda, eu não estou querendo trazer peso para ninguém não, tá bom, gente? Eu não vim e tal, não precisa se desculpar, não é nada disso, pelo amor de Deus. Eu só estou usando essa construção específica como exemplo, tá? De uma experiência pessoal em que nós tivemos. Então eu percebo que quando nós falamos também de edificação de pessoas, muitas pessoas querem mesmo já desfrutar de um galpão ou de uma edificação na sua vida, mas na verdade ela também se deixa ser construída somente uma vez por semana. Quando vem, tá? Quando vem. Pastor, hoje não deu, eu fui para tal lugar, eu fui fazer tal coisa, está tudo bem. Se você não tem pressa da sua obra finalizada, por mim de boa. Agora, se você tem pressa do que Deus tem para fazer na sua vida, eu vou disponibilizar para Ele mais material e mais tempo de trabalho. Qual é o material que Deus usa para edificar pessoas? A palavra. Todas as vezes que eu estou indo na palavra e vou me debruçar para conhecer das Escrituras, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todas as vezes que eu me envolvo com o Espírito, me envolvo com a palavra, eu estou indo como se eu estivesse indo na loja de material de construção de Deus. E aqui o seu crédito está aprovado, porque o que você quiser vai ter. Aleluia. Para a gente ter uma ideia, só para a gente fazer o muro, só o muro da lateral, onde a gente vai construir o telhado, da revitalização desse corredor aqui. Quantos creem? Só de material para construir esse muro, que eu nem coloquei o cimento ainda, deu R$5.000. Olha, agora, quando eu vou para a palavra, eu vou desfrutar do melhor dessa terra, porque eu me envolvo, e não porque eu tenho dinheiro. O que Deus tem para construir na nossa vida, essa edificação, eu preciso somente crer nas Escrituras. E eu posso negligenciar tão grande salvação. Como? Eu estou querendo que aconteça, eu estou precisando desfrutar, pastor, desse galpão espiritual aqui, que a gente precisa fazer, eu preciso expandir, eu preciso crescer, tenho mais coisas para realizar. Quando que Deus vai finalizar essa obra? Quando você, trabalhador, disponibilizar para Ele mais tempo e mais material. E a gente vinha todo sábado para cá, alguns a gente não podia, por conta de coisas pessoais, compromissos no ministério, e enfim. Por isso essa obra se estendeu por 1 ano e meio. E eu vou te dizer, essa obra específica, o galpão, que nem terminou ainda. Porque se a gente for ver, ele não tem piso, tem forro. Então eu penso que, às vezes você pode ver talvez aí uma poeirinha, uma outra coisa, assim, nossa, não limparam ali, não deu certo. Se a gente vai fazer 7 anos nesse lugar, eu vou dizer que são 7 anos de reforma e construção. Desde que a gente chegou nesse lugar, nunca paramos de construir. Nunca paramos. Sempre houve esse mover, Deus se mexendo, querendo que a gente creia para esse avanço, para esse crescimento. Quantos estão me entendendo até aqui? Ô louco, já passou tudo isso de hora mesmo, gente? Mas enfim, tá bom.
Essa palavra edificar significa levantar a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio da combinação de materiais apropriados. Significa fazer, fundar, instituir. 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja, Deus aqui nos compara a três coisas: cooperadores, lavoura, mas também fala de um edifício, algo que foi construído, foi alcançando andares. Quando fala dessa edificação, um edifício, eu posso entender também que já passou de um predinho de 4 andares. Amém? Se eu não me engano, eu posso estar errado, porque eu não trabalho nesse ramo da construção, e aí outros podem me corrigir. Se eu não me engano, pela lei, um prédio que não precisa de elevador, eu acho que é no máximo 4 andares, está certo? Se eu tiver... E se Deus nos compara a edifício, é porque a gente já passou de 4 andares faz tempo. E edifício vai além de prédio também. Está comigo? Então tem grandes alturas, grandes coisas para serem realizadas, para serem construídas, mas eu preciso, claro, do material correto. Uma das coisas que eu percebi também ao longo do tempo, de edificar pessoas, edificar a própria vida, eu vi também que nem sempre o que está sendo feito na obra aparece, o que não significa que não foi feito algo. Eu particularmente, quando a gente estava fazendo aqui, eu gostava muito quando a gente vinha, Ronaldo, e fazia coisas que aparecia, porque eu sabia que as pessoas iriam ver, e a minha esposa também, né? Porque como eu passava o dia todo do sábado fora, quando eu chegava em casa, ela falava: e aí, como foi o dia? O que vocês fizeram? Eu falei: não, a gente fez isso, fez aquilo. Nossa, só isso? Eu falei: como assim só isso, menina? Fiquei lá no sol, meu pescoço está vermelho aqui. Viu o tanto de massa que eu fiz? E às vezes você fica com o pescoço vermelho, virando massa e concreto ali. Não é para levantar uma parede, mas é para jogar esse concreto na fundação. Porque se eu não der atenção devida à fundação, por maior que seja a parede, vai ruir em certo tempo. Então é preferível, eu não vou dizer gastar tempo, mas investir tempo na fundação, porque qualquer coisa que venha para cima dela, eu sei que a fundação vai sustentar. E tudo o que precisamos é a escolha do material correto na fundação. Se eu não me engano, como eu disse, eu não trabalho, né, no ramo da construção, outros são infinitamente melhores do que eu para falar a respeito. A fundação, eu acredito que seja a parte da obra que se investe mais tempo. Tá certo ou não, Silvio? Pronto, está aqui o Silvio que não me deixa errar. A fundação é onde se investe mais tempo em uma obra. Então, mesmo que ainda não apareceu a sua construção, aleluia, mas na hora que aparecer também, gente, vai rapidinho. É rapidinho. E todas as vezes que a gente vai fazer lá, né, o concreto, por exemplo, eu sei que concreto vai água, areia, cimento e pedra. E cada um deles, Ronaldo, tem a sua quantidade específica. Não dá para não tem um, bota mais do outro e está tudo certo. Eu vou fazer um bolo. Ah, mas não tem ovo. Eu acho que bolo deve dar para fazer sem ovo, não sei, dá ou não? Levanta a mão, Selma. Não dá, né? Não dá, Selma? Não vai ficar bom, né? Bom é com ovo, né? Aleluia. A gente quer o ovo no negócio, aleluia. Então pronto. Mas então vamos colocar outro ingrediente aí, talvez assim, fermento. Eu acho que bolo não se faz sem fermento, estou errado? Então pronto, está lá a Selma falando um monte de coisa que eu não estou conseguindo entender, mas ela está falando, aí deve ser fermento, tal, um monte de coisa assim. Aí eu penso: faltou fermento, então bota mais ovo. Faltou fermento, então bota mais farinha. Não vai dar certo, porque cada ingrediente, cada material, ele tem a quantidade específica para ser colocado. E ainda tem a hora certa, porque não dá para você
jogar tudo, misturar e achar que deu. Essa é a graça do Evangelho. Por isso que Deus, ele faz as coisas de forma ordenada. Por exemplo, quando a banda toca, se cada um tocar as notas específicas no tempo certo e as notas cantadas também, vai ser uma orquestra. Fora dessa organização é só barulho. Se a gente colocar eu aqui para tocar junto com, vamos falar do André, por exemplo, eu não sei se você toca algum instrumento, André, além de campainha, aleluia, então, não, né? Imagina os dois aqui tocando, cada um vai ficar ali, blém, 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 percebe? É um instrumento, é o material correto, mas não sabe fazer, não sabe a nota certa, quanto que entra, quanto que sai, parece que está pulando corda, não sei que hora que entra, que hora que não. Entende isso? E fica, meu Deus, e agora por que não dá certo? Porque precisa de alguém que faça, que instrua, que dê a ordem. Está comigo? E por isso Deus é ordenado nas coisas. As coisas vão acontecendo de maneira ordenada segundo Deus. Por isso essa ideia, talvez alguém pensa que, não, tem gente que acha que o mundo surgiu por causa de uma explosão, por causa do Big Bang. Olha que absurdo. Não, é no mínimo um absurdo, gente, achar que duas estrelas, sei lá, se bateram, entraram na contramão, explodiram, e aí saiu o planeta Terra e a gente lá, de forma tão ordeira do jeito que é o sistema. Eu acho que eu dei esse exemplo outro dia, que é como se a gente fosse no supermercado fazer compra, e a gente compra lá, Selma, todos os materiais para fazer um bolo. Eu fui no supermercado, eu comprei ovo, eu comprei fermento, aí eu comprei cenoura, comprei morango, comprei todas aquelas coisas lá e botei no porta-mala do carro. Numa eventualidade, o cara vai, uma curva, erra, capota, cai numa ribanceira, o carro explode. Pum! Que desastre, né? Ai, meu Deus, e agora? Chama o bombeiro. Quando o bombeiro vai lá apagar o fogo, ele percebe que tem um bolo dentro do carro. Poxa, rapaz, que coisa boa. Eu vim aqui apagar o fogo e tem um bolo de cenoura. Mas quais são as possibilidades disso acontecer, sendo que tinha todos os ingredientes dentro do carro? É claro que para que isso seja feito, foi colocado cada coisa no seu devido lugar, na quantidade certa e no tempo específico. Está comigo? Construir pessoas é exatamente assim. A Bíblia diz assim, no livro de Marcos, no capítulo 3, no verso 13 e 15, olha que interessante. Depois, subiu ao monte, falando de Jesus, né? Isso mostra que nenhuma decisão na igreja, nenhuma decisão no ministério, e eu digo na nossa própria vida, na escolha, não deve ser tomada debaixo de pressão, debaixo de desespero. Não, desespero, gente, e pressão não é a maneira correta de ser guiado pelo Espírito, tá bom? Quantas vezes acontece coisas e as pessoas, e agora, o que você vai fazer? Agora? É, agora, nada. Mas como assim nada? Não, porque eu estou desesperado e aflito. E não é assim que toma decisão. Porque nessa hora de desespero, aflição, você toma a decisão errada. Para ser guiado pelo Espírito, a gente precisa ter paz. E eu digo paz por dentro, não é nem por fora. O reino de Deus é assim. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Eu sei que eu estou andando no reino de Deus, que eu estou operando no reino de Deus, quando essas coisas estão operando em mim. Primeira coisa é paz. E paz, o shalom. Esse shalom, gente, sim, é nada quebrado, tudo perfeito, mas também é a ausência de guerra. Interna, não externa. Pode estar um caos por lá de fora, mas eu tenho paz interior para tomada de decisões. A Bíblia chega a dizer que a paz de Deus, ela é o árbitro ou o juiz no nosso coração. Então, para construir pessoas, porque muita gente quer às vezes tomar decisões de, não, pastor, não tem que fazer, não tem que... Calma, gente. Eu também queria, eu também tenho pressa, eu também queria um monte de coisa. Na minha cabeça, para esse ano, no aniversário da igreja, 7 anos, eu já achava e já fazia planos que aquele corredor ali já tivesse pronto. Mas na verdade a gente nem começou.
Então por dentro fica assim. E agora o que você vai fazer? Agora? Nada, agora eu vou pregar, vou para casa depois. Aleluia. Aleluia. Crendo que Deus está se movendo a nosso favor. É isso que está acontecendo agora. Agora eu não vou ali bater no João de Barro ali e falar, e aí, cadê meu material? Rapaz, o meu material mesmo de fato está aqui, na palavra. Amém? Está comigo? Então, Marcos 3, vou ler de novo. Depois, subiu ao monte, separou um tempo de qualidade para a tomada de decisões. E aqui, deixa eu esclarecer algo. Então, pastor, eu estava pensando se eu compro, se eu não compro, acho que eu vou no monte amanhã. Não, tá? Não precisa ir no monte. Quando eu falo aqui no monte, hoje a adoração perfeita não é nenhum lugar nem outro, mas é aqui, tá bom? Porque senão amanhã está todo mundo lá tirando selfie no monte. Pastor, estou aqui, ó, a resposta vem, calma. Tá bom? Tá bom, aleluia. Já ficam mandando mensagem, fala um monte bom aí aqui em Moreira para nós ir, aleluia. É um monte de coberta, aleluia, para você ficar. Mas é algo mais ligado ao íntimo do que ao espetacular, ok? Então quando fala de ir ao monte, porque esse tempo já chegou, Jesus disse isso para a mulher samaritana, em que não adorareis, nem lá e nem cá, uns falam que é num monte, outros dizem que é em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta, ter um tempo de qualidade com Deus. Inclusive terça-feira a gente vai estar aqui às 8 da noite para orar, e eu convido você, se você puder fazer parte desse tempo, venha com a gente em nome de Jesus, ser feliz também na oração, aleluia, e aí vai dar certo. Quando eu falo isso, de Jesus ter ido para o monte, ele separou esse tempo de qualidade. Porque ele separou esse tempo de qualidade, ele teve condição de ser inspirado por Deus nas escolhas. Então diz que ele subiu ao monte e ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Esse texto está falando da escolha dos discípulos. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eu me lembro no começo aqui, há alguns anos atrás, teve uma menina que falou assim para mim: pastor, eu quero expulsar demônio. Eu falei, tá bom, aleluia, então vamos expulsar demônio, tá tudo bem. Eu vou orar então para que apareça um bem daquele jeito, eu vim matar, né, aquela coisa. Aleluia. Não sei se você pensa, pastor, eu nunca vi demônio manifestar nesse lugar. Mas eu já. Eu nunca dei atenção para ele, nem oportunidade no microfone. Essa é a diferença. Eu não preciso entrevistá-lo para saber o que ele veio fazer. Mas que ele já andou cirandando, já. Mas conforme ele vai vendo que a igreja não dá oportunidade para ele, ele começa a não aparecer muito, entendeu? Ele fala assim, rapaz, acho que eu não vou congregar mais lá não. Ali no Verbo da Vida, eles não dão oportunidade para mim falar. Eu falei, isso, vai, congrega em outro lugar mesmo, aleluia, que aqui você não tem não. Então todas as vezes que ele aparecia, a gente mandava embora, ele não contava o testemunho dele, então aí acabou. Mas, e eu lembro que essa menina queria expulsar demônio, então eu comecei a orar. Eu falei, então da próxima vez que aparecer um demônio aqui, eu vou chamar você para expulsar. Ela, ai, nossa. Eu falei, ué, você quer o quê? Percebe que Jesus, gente, ele deu sim a ordem para eles. Olha o que Jesus disse para eles. Ele disse assim, ó, enviou eles para pregar, falar, né, da palavra, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Mas antes de Jesus dar essa autoridade para eles, a primeira coisa que aconteceu na vida daqueles discípulos foi uma construção, uma edificação. Porque Jesus, a Bíblia diz que chamou eles para ficar perto dele em primeiro lugar. Está comigo? Porque Jesus sabia que informação é importante, mas transformação é vital. Não se realiza as coisas sem primeiro ser transformado. Jesus precisaria que esses homens estivessem com ele, perto dele, ver a conduta dele, como ele lidava com as coisas, para depois então sair para ministrar e exercer autoridade. A prova disso é o livro de João. O próprio João, o apóstolo do amor. A Bíblia diz que Jesus estava
indo para um lugar, e aí ele enviou João e outro discípulo antes, e disse assim, vai lá, acha um lugar lá para mim ficar. A Bíblia diz então que quando eles foram, as pessoas viram os apóstolos chegando e não o receberam, falaram, não, a gente não quer que esse cara venha para cá, vai embora, mandou eles embora. O apóstolo João, o apóstolo do amor, chegou para Jesus e disse, Jesus, não vai rolar naquela cidade, mas eu tive uma grande ideia, em nome do Senhor, a gente ora, e fogo do céu vai cair e matar todo mundo, mas eu garanto que eu farei isso, para a glória do Senhor, aleluia. E Jesus disse, cara, deixa eu falar uma coisa para você, você não sabe de que espírito você é ainda, eu não vim para matar os homens, mas eu vim para salvar. Então percebe que eles tinham expectativas talvez, e o coração até correto, envolvido com a obra, querendo fazer alguma coisa, mas uma motivação errada. Queriam orar para que descesse fogo do céu para matar as pessoas. Então Jesus, quando trouxe esses homens para perto, ele foi alinhando a motivação desses homens da maneira correta e como deveria ser. Então levou tempo para construir. Não se constrói da noite para o dia. Está comigo? Eu preciso, como igreja, entender que cada um tem a sua estação, está tudo bem, mas eu preciso também, como ovelha, como membro do corpo de Cristo, proporcionar para Deus mais chances de Ele trabalhar em mim. Porque quanto mais eu me envolvo, mais material eu vou dar para Ele para a construção. Aqueles homens, em Marcos no capítulo 4, no verso 11, diz assim, quando eles pediram uma explicação de uma parábola, de algo que estava acontecendo ali, diz assim, ele, Jesus, lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. A proximidade deles com Jesus fazia com que coisas que não eram explicadas para outros, mas para eles fossem. Então Jesus passou a explicar para eles, imprimir no coração deles o que ele veio fazer, a ponto de que a missão de Jesus se tornou missão deles. Essa visão foi impressa no coração deles. Veja, 2 Timóteo, no capítulo 3, e no verso 10, diz assim, aqui é Paulo falando de Timóteo, ele diz assim, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aquele homem que Paulo disse, esse é o meu filho, o verdadeiro filho na fé, a quem, no meio de muitos ministros, foi o que ele confiou, juntamente com Tito, para um envio a certos lugares. Ele disse que esse homem, para que houvesse nele, Timóteo, essa confiança de um envio, de que ele não faria do jeito dele, mas faria segundo o que Deus gostaria que fizesse, usasse os materiais corretos para essa construção. Esse homem investiu tempo estando perto de Paulo. Paulo disse assim, você seguiu de perto, você não seguiu de longe. Está comigo? Quando Paulo disse aqui, você seguiu de perto, ele não seguiu no Instagram. Paulo não tinha Timóteo como seguidor no Instagram. No Instagram, gente, todo pastor é perfeito. No Instagram, todo mundo leva uma vida maravilhosa. Ninguém tira foto quando acaba de acordar. Eu nunca vi. Nunca vi. Você pode ver, as pessoas só postam fotos das melhores comidas. Ninguém posta, arroz com feijão e ovo, glória a Deus, mais um dia. Eu não vejo, mas às vezes eu vejo um lanche bonito. Fui no restaurante e tal, daí você faz questão. Antes de comer até tem que tirar a foto. Está ali, o marido querendo já avançar, aleluia. E a mulher está ali tirando foto. Então, quando Paulo disse que Timóteo seguiu de perto, Paulo percebeu, aprendeu, foi construído. Então o Timóteo viu
o ensino, mas também o procedimento, também o propósito, também a fé, também a longanimidade, o amor e a perseverança. Se Paulo disse que Timóteo teve que perceber nele e andar de perto para ver a longanimidade e a perseverança de Paulo, imagina quantas coisas Paulo ainda não gostaria que tivesse acontecido, mas ainda não tinham acontecido para que Timóteo tivesse a oportunidade de perceber que Paulo era longânimo e perseverante. Se as coisas acontecessem do dia para a noite, Ronaldo, nem Timóteo entenderia que Paulo era um homem perseverante, porque se já aconteceu, eu não preciso perseverar naquilo. Se sempre saem as coisas exatamente como eu quero, porque eu preciso ser longânimo. Mas com certeza Timóteo, estava olhando para Paulo e percebendo, vendo o procedimento, como ele se comportava em cada situação. E para isso precisa estar perto. Para isso precisa dessa proximidade, desse relacionamento com a igreja. À medida em que eu me envolvo em algum departamento, em algo da igreja local, eu preciso entender que eu vou sim ser edificado. Não se existe edificação de longe. Não, pastor, mas às vezes eu não gosto muito de me envolver, sabe por quê? Porque eu vim de um lugar que eu já fui machucado. Eu conheço muita gente assim também. Mas não significa que porque alguém errou com você, que todo mundo vai errar. Essa história de que diz, todo homem é igual, mentira. Pode perguntar para Maria para ver. Ela devia ajoelhar no milho e agradecer a perfeição, aleluia. É aquele dela que eu não estou vendo. Deve estar lá, né? Tirando foto do DI. Então vou aproveitar, é agora. Aleluia. Ai. Mas às vezes é assim, porque aconteceu alguma coisa ruim, estranha no passado, as pessoas já ficam meio de segunda com relação a um próximo relacionamento, a uma próxima igreja, a um pastor novo. Como eu disse, a gente fala nesse lugar, né? Gente, todo mundo, quando você entrou por aquela porta, você está sendo observado desde o primeiro dia. E eu sei que eu também estou sendo observado. Olha, quanto amém. É porque estava mesmo, né? Aleluia. Então, e está tudo bem. Oh, aleluia. Está certo, eu sei que eu estou sendo observado mesmo. Você acha que eu sou ingênuo de saber que as pessoas, quando vêm para esse lugar, deixa eu ver como ele se comporta. Deixa eu ver como é que ele trata a esposa, como ele fala, não somente no púlpito, mas principalmente fora dele. Porque não adianta nada ser talvez uma boa performance aqui, mas quando desce é grosso com as pessoas. Está comigo? E Paulo, percebeu em Timóteo, na proximidade que ele viu esse procedimento. Não se edifica pessoas. Olha lá, a Maria chegou, aleluia. Ei. Ela está ali pensando, o que será que aconteceu? Está tudo bem, Maria, eu estava falando bem do seu marido, aleluia. Então, percebe que para edificar pessoas, precisa se investir tempo. Eu preciso me deixar ser edificado. Então, pelo amor de Deus, para de pensar que se deu errado no passado, vai dar de novo. Não é assim. Veja, eu já estou encerrando mesmo, de fato. Até quero chamar o grupo de louvor para cá, por favor. O que não pode faltar em uma construção? Natural, eu poderia dizer, uma fundação firme. Está comigo? Presta atenção aqui. Um alicerce mal feito compromete tudo. Não pode faltar colunas de sustentação. Essa estrutura, essa coluna em que vai sustentar toda a estrutura. E se você, faça essa reflexão agora comigo. E se você for uma coluna desse lugar?
Pare para pensar quantas pessoas sairiam da igreja se você simplesmente decidisse desistir. Às vezes a gente não se vê como coluna, mas e se for? Nenhuma construção se sustenta sem colunas. Pessoas, aqui no caso, firmes, estabelecidas, convictas. Nem o próprio Deus seria louco de estruturar, construir algo, edificar algo em cima de que não se sente firme o suficiente. Coisas que não podem faltar em uma construção: cobertura. E eu não falo de telhado. Aleluia. Eu aconselho você a ouvir o Fortalecendo a Visão de hoje de manhã, foi dito a esse respeito. O pregador não sei se estava tão ungido assim, aleluia, mas foi dito a esse respeito de cobertura. Amém? Coisas que não podem faltar em uma construção: os materiais corretos. Usar qualquer tipo de material não vai funcionar. A gente estava começando aqui a construir, eu me lembro que dava trabalho para fazer esse concreto, essa massa, ficar virando aquilo no sol. Eu não me lembro de alguém ter essa grande ideia de falar: pastor, vamos fazer a parede de isopor? É mais leve, mais rápido. Com certeza a obra vai terminar muito mais depressa. Mas se tivesse feito de isopor, eu nem sei qual chuva já teria destruído aquilo. Mas fato é que já teria há muito tempo. Medição e alinhamento. Se não houver o prumo e o esquadro, vai ficar tudo torto. Então, à medida em que se constrói, é natural que venha alguém para medir se aquilo não está torto ou se está correto. Porque não adianta construir e deixar tudo torto, mal feito. Outra coisa que não pode faltar: um projeto claro. A gente falou, acho que quinta-feira aqui, Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia também pode ser traduzida como visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Se a gente não tem um destino claro, um norte para onde a gente vai, uma maneira de se conduzir, que venha estabelecer como as coisas devem ser feitas, a gente se corrompe. E um dos valores do nosso ministério também é firmeza doutrinária. O que a gente tem falado aqui tem funcionado até hoje, e se a gente continuar usando o mesmo material, vai continuar dando certo. A gente cantou agora há pouco: isso é bom demais para não crer. Nós podemos olhar outras edificações que foram feitas e você se pergunta: qual o material que usou para fazer aquela casa? Areia, pedra, cimento e água. Ah, mas eu tive uma grande ideia, eu vou usar isopor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Use o mesmo material que as coisas vão dar certo. A versão, a mensagem de Provérbios 29, 18 chega a dizer assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Se eu estiver atento a essa visão, se eu tiver com essa visão clara a respeito de aonde vai, se a gente estiver sempre apontando um destino, a gente não vai se perder no caminho. Não importa a velocidade que a gente corra. É o que Deus disse para Amós, porque Amós, ele se colocou naquele lugar, na torre de vigia, né, para ouvir de Deus, e Deus disse para ele: rapaz, escreve a visão. Quando a gente vai se colocar diante de Deus para condução de como será o nosso ano, me dá uma palavra, me dá uma direção, Deus, ele diz: escreve a visão. Deixa isso bem claro, e a Bíblia chega a dizer: escreve com letras grandes, para que até aquele que passa correndo venha olhar e entender: rapaz, é para lá que a gente está indo. Tem uma placa indicando para onde a gente vai. Para onde a gente está indo, pastor? Aleluia, para um bom futuro. Um futuro glorioso. Se tiver aqui, bota aí para mim, por favor, o pessoal da mídia, a missão e os valores. Aleluia. É o outro. Isso, obrigado. Qual é a nossa missão? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Pronto.
A visão está clara, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Agora, dentro dessa missão, a gente vai ali com aqueles 10 valores. Se tiver alguma coisa fora daquilo, a gente sabe, epa, está fora da Escritura. Qual é a visão? O que tem que estar claro para a gente, o que a gente tem que fazer? Alcançar o Brasil e as nações, com a palavra da fé e o amor. Eu não vou alcançar o Brasil e as nações, eu não vou alcançar Moreira César, Roseira, Pindamonhangaba e outros lugares com a frustração e o desânimo. Mas eu alcanço com a palavra da fé e com o amor. Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu confesso, gente, que um monte de coisa que eu anotei aqui, eu não falei nada para vocês. Aleluia. Nada. Mas uma das coisas eu quero mesmo, que a gente venha prestar atenção nisso. A Bíblia chega a dizer, Hebreus 10, 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. Aleluia. Existe um estímulo, que deve partir de nós para o outro. Falamos muito do cumprimento do nosso chamado, e a gente vai dar conta disso diante de Deus naquele grande dia, do que a gente foi chamado para fazer. E se o meu chamado estiver diretamente ligado a edificar pessoas, a levantar alguém, e eu não levantei? Às vezes a gente pensa de homens que alcançaram grandes coisas, né? Bud, por exemplo, Benny Hinn, e outros que você pode escolher aí. Mas quem lembra o nome da mãe do Benny Hinn, por exemplo? Quem lembra o nome do pastor desses caras, que talvez um dia teve que discipliná-los, orientá-los, porque eles não nasceram sabendo de tudo. Mas pelo cumprimento do que essas pessoas fizeram, eu posso crer que quem veio antes deles, com certeza, fez direito. Com certeza fez direito. E eu vou encerrar com esse texto, e a gente vai cantar uma canção, e eu encorajo você a fazer uma reflexão, se eu estou dando oportunidade para Deus construir em mim o que Ele quer que seja construído, ou se sou eu mesmo que estou definindo o tipo de material, ou se sou eu mesmo que eu estou contente com um puxadinho. Não, Deus não veio para fazer puxadinho em ninguém. Deus veio para construir uma grande obra. Neemias, no capítulo 6 e no verso 3 e 4, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, eu estou ocupado com uma grande obra. É grande obra. Não é coisa pequena, gente. Essas pessoas que foram enviadas para tirar Neemias do foco de uma construção, de uma reedificação daquele muro, essas pessoas queriam tirar Neemias daquela construção, queriam tirar ele do foco do que estava sendo construído. E eu gostei da resposta que Neemias deu. Disse assim, mandou mensageiros. Neemias nem parou o que ele estava fazendo para responder. Ele vai lá, responde para mim lá. Nem para responder ele parou. Ele enviou mensageiros e diz para eles lá, eu estou fazendo, não é coisa pequena, eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. O verso seguinte chega a dizer, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei a mesma resposta. O diabo não vai inventar coisa nova. Ele não é criativo. Deus é quem é criativo. Você pode pensar, como que Deus vai fazer para me alcançar dessa vez do que eu estou passando? Não sei. Eu só sei que Deus é criativo para. Como que o diabo vai fazer para me tirar do foco? Com as mesmas coisas que ele já tentou antes. E isso eu posso afirmar, porque ele não é criativo. A única coisa que ele inventou foi a mentira, que é a criança dele. Se ele é pai de alguma coisa, ele é pai da mentira, mas não da criatividade. Quem é criativo, quem tem inúmeras maneiras de nos alcançar, inúmeras maneiras de nos favorecer, esse é Deus.
Foi ele quem deixou muito claro nas Escrituras, quando ele disse em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não disse que ele pode fazer algumas coisas a mais. Ele colocou algo no que ele pode fazer a mais. Ele estabeleceu, quantificou de forma infinita. O quanto Deus pode me alcançar, dona Glória? De forma infinita. O quanto Deus pode fazer por mim, Leila? De forma infinita. Quando Deus diz que é de forma infinita, é para que a gente não venha ficar limitado a números, ou a épocas, ou a estações. Se Deus pode nos alcançar de forma infinita, é porque eu posso colher frutos que nem na estação estão. Empregos, vagas podem ser criadas para mim, de cargos que nem existem. José é a prova disso. Aleluia. Alguém da antiga aliança, que estava debaixo de uma aliança inferior, com inferiores promessas, Deus criou um cargo para ele, só para o alcançar, e alcançar um propósito. Você acha que Deus não pode te abençoar na empresa que você está? Não, mas na empresa que eu estou não tem mais para onde eu crescer, mas Deus não pode criar um cargo novo, com horário administrativo, com um horário que venha te favorecer para o propósito? É claro que pode. E eu posso dizer, é claro que vai. É outro nível de convicção, porque uma coisa é saber que ele pode, outra coisa é saber que ele vai. Outra coisa é saber que existe essa disponibilidade dele exatamente agora, para me favorecer. Que Deus, como a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, os céus e a terra estão me favorecendo, estão trabalhando exatamente agora, Selma, para me abençoar, para me favorecer, para me enriquecer, para me promover. Eu não estou vendo, mas a palavra de Deus, que é poderosa, a palavra de Deus que carrega o poder, e que fé está sendo gerada no meu coração, porque eu estou ouvindo da palavra, está dando material para que Deus venha construir em mim essa fé edificada para isso. Antes eu não cria assim, mas agora a minha fé foi edificada ao ponto de quê? De crer que Deus se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Agora eu vou encerrar de fato mesmo. Quando Deus disse para Moisés, vai lá Moisés e fala com o faraó, diga que o eu sou está te mandando. Moisés disse, eu sou? Como assim eu sou? Eu sou quem? Eu sou o quê? O que eu vou falar para aquele povo? Todos os nomes redentivos de Deus, todos os nomes, as maneiras como Deus é conhecido, foi por causa de feitos, coisas que aconteceram para as pessoas, daquilo que Deus proporcionou, abençoou e promoveu na vida delas. Abraão deu o nome a Deus de Jeová Jirê, o Deus provedor, por causa de uma provisão sobrenatural que ele desfrutou. Quando ele foi sacrificar o próprio filho, havia uma provisão naquele lugar. Então Abraão nomeou Deus como Jeová Jirê. Aleluia, está comigo? Deus disse para Abraão também, quando ele buscou coisas da própria força, usando o seu próprio braço, em Gênesis 17, Deus apareceu para ele e disse, rapaz, deixa eu te dizer, Jeová, como que é o nome lá mesmo? Eu vou lembrar. Abre lá, vamos lá, Gênesis 17. Aleluia. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, obrigado. Aleluia. Está boa de mímica, né? No sábado lá, aleluia. Né? Deus disse para ele, eu sou o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Deus, em outras palavras, estava dizendo para ele, cara, você tentou com a força do seu braço, mas eu estou dizendo, se você andar comigo, eu sou mais do que o suficiente, eu posso promover para você o que você não conseguiu. Porque o que você tentou fazer com a escrava não é daquele jeito que eu determinei, mas é da menina sua, da Sarinha que vai nascer.
Então quando Deus, a gente vê Jeová Nissi, Jeová Rafá, que promoveu cura, e enfim, todos esses nomes, né, que Deus foi dado a Deus por causa de experiências, como eu já disse. Mas quando Deus disse para Moisés, diga que o eu sou está te mandando, Deus não classificou nada para ele, porque Deus seria para Moisés o que Moisés queria que ele fosse ou precisasse que ele fosse naquele momento. Quando Deus disse para Moisés, vai lá Moisés e diga que o eu sou quem? Eu sou o que você quiser que eu seja, eu sou o que você precisa que eu seja. E o eu sou hoje diz para você, Moreira César, eu posso ser para você o Jirê, o Rafá, o Nissi, o Tsaliá, todas as coisas. Eu vou ser para você o que você permitir que eu deixe ser construído em você, o que você precisar que seja edificado em você. Existe essa disponibilidade de Deus exatamente agora, para que isso aconteça na nossa vida. Pai, obrigado. Nós te rendemos graças, Pai, pela tua palavra, que foi edificada, Pai, no nosso coração, que foi impressa, Pai, em nós, e hoje nós podemos dizer, Pai, que nós somos mesmo da fé, nós cremos, Pai, por isso nós falamos, haverá bom futuro, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Rendemos graças ao Senhor, Pai, por todas as palavras, Pai, ditas a nosso respeito, e por onde o Senhor tem apontado que a gente vai daqui para frente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo ano de galardões e recompensas. Oh, aleluia. Renda graças ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Faça uma reflexão se a gente está andando na fé mesmo ou não. Oh, aleluia. 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 Boa noite, amados. Nessa mesma atmosfera, nessa mesma unção, pode se assentar. Nós vamos falar um pouquinho breve sobre dízimos e ofertas. Nem precisava, né, amado? Depois de uma palavra dessa, de coisas tão fortes sendo comunicadas para nós, amém? Mas como o pastor leu aqui, eu queria ler novamente 1 Coríntios 3:8. 1 Coríntios 3:8 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Se a palavra diz que nós somos cooperadores, é porque Ele conta comigo e com você. Amém? Nós estamos aqui para cooperar com Ele. Amém? Para fazer a nossa parte, para nos deixar ser edificadas por Ele. Também nesta parte de generosidade, do dar, de não se prender a coisas que não pertencem a nós. Amém? O dízimo, ele é 10%, nós vamos devolver ao Senhor. E a nossa oferta, segundo tiver proposto ao nosso coração. Amém? Eu queria ler também 2 Coríntios 9:6, mas eu queria ler na tradução a mensagem. Queria que vocês ficassem comigo aqui. 2 Coríntios 9:6 diz assim, ó. Na tradução a mensagem, tá? Lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção, pressão. Amém? Deus ama o doador que se alegra com a doação. Amém? Então aqui ele diz, o lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. E o meu Deus e o seu Deus, o meu Pai e o seu Pai é um Deus de fartura. Então a generosidade tem que estar no nosso DNA. Amém? Isso tem que fazer parte de mim, de você. Porque dízimos e ofertas tem que ser algo já resolvidos em nós. Amém? Dizimar 10%, ofertar, segundo tiver proposto no seu coração, assim como eu disse. Mas algumas vezes tem coisas que ainda nos limitam de fazer como deveríamos fazer. Amém? Mas em nome de Jesus eu declaro nessa noite que se tiver algo te impedindo de fazer parte, de ser cooperador do Senhor nessa noite, que caia por terra. Amém? Que seja mesmo, que saia da sua vida, do seu coração. E eu queria ler com vocês aqui, eu ligo muito dízimo e oferta a gratidão, sabe?
sobre honrar, sobre ser grato. E tem um versículo que me veio ao coração aqui, que eu queria ler com vocês. Não tem mesmo a ver com dízimos e ofertas, mas tem a ver com a bondade e a fidelidade do seu Deus. Aquele que conta com você. Amém? Aquele que quer que você se torne e se sinta cooperador do que Ele tem para fazer. Amém? Eu queria ler aqui na tradução a mensagem também no Salmos 91. Eu vou ler 14 ao 16. Olha para vocês verem que fidelidade, que amor. No Salmos 91, 14 diz assim, na tradução a mensagem: se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Amém. Aleluias. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado em qualquer hora, principalmente nas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Aleluias. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Aleluias. Pode se colocar de pé quem precisar de um envelope. As diaconias vão estar passando. Se você precisar passar lá na maquininha. Se você precisar do Pix, eu peço que você mande o comprovante aqui para mim, para que a gente possa fazer essa contabilidade, porque a igreja aqui de Moreira César ainda não temos uma conta. Amém? E que essa fidelidade, esse amor, essa entrega e essa certeza de que tudo que o pastor disse aqui, sabe, quando Moisés ele vai lá e pergunta e diz, né? O Deus diz para Moisés: diga que eu sou, te enviou. E é exatamente o que ele disse: eu sou o que você precisar. E aqui ele está dizendo: eu resolverei todos os seus problemas, seja ele financeiro, seja ele qual for. Mas nós precisamos ser cooperadores. Nós precisamos ter no nosso DNA essa generosidade. Amém? E que isso esteja em nome de Jesus resolvido em mim e em você. Amém? Aleluias. Nós temos um Deus fiel, maravilhoso, aquele que realiza sonhos. Amém? Aquele que cria, que recria e aquele que pode fazer. Amém? Aleluias. Vamos orar. Você pode traga com alegria. Obrigada, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. Nada vai faltar, Pai, nem nesta igreja, nem na minha vida, nem na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de fartura, um Deus de abundância. E o Senhor é, Pai, assim como o pastor diz, aquele que faz infinitamente mais. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Em nome de Jesus, antes de eu desejar uma excelente semana para você, deixa a gente dar alguns recadinhos aqui para a gente encerrar. Mas antes disso, quero saber se tem alguém que fez aniversário essa semana. Pode ser aniversário de casamento também. Tem alguém? Que daí a gente vai orar por você. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aleluia. Então, tá tudo bem, né? Rapidinho, então, senta só um minutinho que eu já vou dar alguns recados. Terça-feira agora, então, a gente vai ter um período de oração aqui na igreja, das 8 às 9, eu encorajo você, se você tiver essa disponibilidade, o desejo, mesmo que não tenha também, venha, aleluia, não fica esperando só o desejo, sabe? Uma das coisas que a gente precisa aprender na oração é que nem sempre a gente vai ter esse impulso da carne, esse desejo de orar, mas sim a responsabilidade, a sabedoria do compromisso de orar, amém? Então a gente vem independente disso. No final de semana agora acontece algo muito especial, porque nós vamos comemorar nesse lugar aqui 7 anos de Moreira César. E essa festa vai ser no sábado e no domingo, e eu encorajo você a marcar na sua agenda, não ter outro compromisso a não ser vir para esse lugar. Eu sei que no sábado, dia 4, né, vamos iniciar o nosso culto às 19 horas, por ser no sábado. O pastor José Roberto vai estar aqui com a gente. E eu, de fato, entendo o que esse homem de Deus carrega. E eu sei que ele tem mesmo uma unção para destravar coisas. E eu sei que coisas vão ser destravadas na nossa vida. Uma nova estação vai ser mesmo iniciada, eu digo carimbada.
E eu encorajo você a estar presente, convidar pessoas, porque sabe, nem é sempre que ele pode vir para esse lugar. E existe gratidão e honra no meu coração a respeito da vida dele. Primeiro, claro, ele é meu pastor, mas também se não fosse ele nos enviar para esse lugar, não teria Moreira César. E então ele é uma das pessoas que é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui. Se a gente foi alcançado de alguma forma por essa palavra da fé, ele tem parte nisso. Então merece mesmo que a gente venha sentar e ouvir esse homem de Deus, para saber o que ele tem para comunicar da parte de Deus para a nossa vida. Está comigo? Depois, no final de semana que vem, né, que vai ser dia 11/10, vai acontecer a nossa festa, né, das crianças. E claro, todo mundo está convidado. Todo mundo que está aqui hoje, aleluia, e os que não vieram hoje também, pode ir, aleluia. Eu só peço, por favor, que você procure a Beatriz, dê o seu nome, para que a gente possa mesmo se organizar, para saber quantas pessoas vão estar naquele dia, a respeito de comidas e coisas que vão ser feitas lá, tá bom? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Não, quinta-feira a gente está de volta, às 8 da noite, né, vai ter culto. Tem a cantina ali no fundo, né, a cantina da Selma, com bolo de morango e de abacaxi, né, Selma? A Selma tem sido uma grande ajuda para esse lugar também, tem feito essa cantina, tem semeado mesmo. E a ideia é que a gente pague mesmo esse ar-condicionado novo que compramos, que as coisas, né, que estão sendo feitas de obra, de coisa, tem sido pago com essa cantina que tem sido feita. Então eu encorajo você a honrar isso daí, até porque foi uma frase que a Selma mesmo criou ali, né? Você não está comprando um produto, você está comprando um propósito. Então passe por ali, desfrute desse bolo aí que ó, tá. Eu não comi esse ainda, mas com base nos que já vieram, aleluia, eu já tenho expectativa de que esse vai ser bom também. Então, o Ronaldo quer conversar com o pessoal do louvor aqui, né? Então, tenha uma semana abençoada, tenha mesmo expectativas de que Deus vai te surpreender e vai te alcançar de alguma forma e Ele vai nos encontrar, em nome de Jesus. Seu rosto está sendo lembrado, seu nome está sendo citado, algo vai acontecer para nos favorecer, em nome de Jesus. Então, beijo no coração, vá em paz, em nome de Jesus.